bate-papo, chame ela. Graça e paz, deixa eu começar de novo, né? Graça e paz, que Deus abençoe vocês. Se você está sentindo falta de alguém nesse treinamento, nesse bate-papo aqui com a pessoa bem especial, tem uma bagagem aqui, uma experiência para nos contar, é de, como diz aqui em Minas, deixar o cabelo todo mundo em pé, hein? Então, se você pode, convide mais alguém, chame alguém para estar conosco nesse bate-papo. Dá tempo ainda, corre lá. Vocês líderes que estão aqui também hoje à tarde, puderem compartilhar no grupo de vocês, reforçar com o pessoal de vocês. Eu acredito que um bate-papo, ele muda a história. Eu já mudei muita chave da minha vida batendo um bom papo com pessoas que sabem, que entendem da situação que eu estava vivendo, no qual eu estava vivendo no momento. Então, eu acredito que um bate-papo, um bom bate-papo, ele faz toda a diferença na nossa vida. Então, se você acha que tem alguém aí que precisa ouvir, né, um pouquinho da história da área, ela já está na sala, chama lá, vai ser importante para a sua rede, vai fazer uma grande diferença, eu tenho certeza. Vamos orar? Para a gente iniciar o nosso podcast? Senhor, nós te apresentamos mais uma vez, ó Pai, esse podcast nas tuas mãos e pedimos ao Senhor que conduza, ó Pai, conduza conforme a tua vontade. O Senhor conhece cada um que entrou nessa sala, conhece a necessidade de cada um, conhece, Senhor, a intenção do coração de cada um. Se eles estão aqui, ó Pai, agora, neste momento, é porque eles querem mais, eles querem aprender mais, eles querem entender mais do negócio. Então, Senhor, dê eles novas estratégias, dê eles, ó Deus, novas armas, ó Deus, de guerra para vencer, ó Deus, o negócio presente de Deus, para vencer dentro da empresa. O Senhor é um Deus que preocupa, Senhor, e atua em todas as áreas de nossas vidas. E não é diferente, Senhor, no nosso negócio, naquilo que é importante para mim. Então, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração e que a gente possa aprender mais nesta tarde, mais da nossa empresa, mais do nosso negócio, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigada a vocês que estão aqui conosco. Nós temos aí em torno de 30 pessoas na sala. Eu agradeço vocês terem tirado esse tempinho aí para bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza absoluta que você está investindo, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo aqui, investindo no seu negócio. Para ouvir, para aprender. É algo que ninguém nunca mais tira de nós, é o aprendizado. Amém? A Ari já está na sala. A Ari está aqui, não está? Tá, estou vendo ela. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter aceito esse convite, viu? Que Deus continue abençoando você e o seu negócio. Eu falo aqui de Minas Gerais, para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Teixeira. Geralmente eu faço alguns podcasts, assim, no meio dos treinamentos. Eu acho interessante, eu acho importante, porque é algo que mudou a minha vida. E tudo aquilo que mexe comigo, que muda a minha vida, que muda a minha forma de pensar, eu gosto de compartilhar. E várias vezes sou uma pessoa que gosto muito de conversar, gosto de pedir opiniões, eu gosto de ouvir outras pessoas, porque às vezes as pessoas estão de fora, têm uma visão totalmente diferente da gente estar dentro da situação. Então, às vezes, um bom bate-papo, aqui em Minas a gente ama. Aqui vai ter, não sei se tem mineiro aqui na sala hoje, mas mineiro é assim, mineiro gosta de sentar. Aí, ó, tem uns mineiros aí, ó. Os mineiros já começaram a se manifestar. Mineiro gosta de sentar, tomar um café, comer um pão de queijo junto e bater papo. E ali naquela roda a gente tem muito crescimento. Temos muita. Camila, Camila, também só te contar. Depois você me chama para a gente conversar. A gente está pertinho. Então, a gente gosta disso aqui, sabe? De bater papo, de conversar, de agregar. E várias situações que eu estava na minha vida, né? Eu precisei sentar e conversar e bater aquele papo. E aquele papo mudou a minha vida, mudou a história da minha vida em algumas áreas, né? Muitas vezes com pessoas que sabem mais do que eu. E a gente pensa assim, eu vou ficar perguntando, vou ficar conversando. Isso é ter humildade, você parar para ouvir quem sabe mais que você, para você aprender, ter humildade. Humildade no seu coração, de aprender, de ouvir, escutar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, parando
para ouvir. É isso aí, a guerreira aí aqui, ó. Ó o café. Esse não falha. É isso mesmo, café e o pão de queijo não falha aqui em Minas. E eu gostaria de chamar a Ari para a gente bater esse papinho. Ela vai estar se apresentando. Pode abrir seu microfone, minha flor. Olá, boa tarde. Boa Eu ouvi falar que tarde. mineiro que gosta de conversar, né? Mas eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, mas amo bater papo. O que a Elaine falou me chama muita atenção, porque eu também sou assim, eu gosto de ouvir histórias. Eu sempre entendo que a gente tem um pouco para aprender. E eu costumo falar aqui em casa que se a gente aprender com os erros das outras pessoas é muito mais fácil. Que a gente não precisa passar, e é conversando, é Exato. ouvindo, né? Você vai aprender tanto com os erros como também com os acertos, né? E a gente sabe qual é o Exato. caminho que tem que andar para acertar também. Gostei muito dessa parte inicial. Eu me chamo Ariadne dos Santos, né? Tenho 33 anos, sou casada. Moro aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Araruama, então sou carioca, né? Já falo tudo, Elaine? Vou me Pode, apresentar, né? pode Então sim, vamos fica à lá. vontade. Eu sou membra da Igreja Nova Vida aqui em São Vicente de Paulo, que é onde eu moro. Eu tenho duas filhas, uma adolescente de 16 anos, que é uma fase Já, maravilhosa da adolescência. delícia. Tenho uma de 8, tenho uma de 8 também, então eu tenho duas meninas. Na igreja eu participo lá do ministério de... Eu participo de vários ministérios, né? Eu sou a tia da salinha, sou a tia da cantina, sou a moça que fica na recepção, mas o ministério, o propósito a qual o Senhor tem colocado nas minhas mãos é com a consagração, né? Sou dirigente de consagração na minha igreja e também participo do ministério de intercessão. Eu acho que é isso. Esqueci de falar alguma coisa? Não, tá dentro. Eu nem falei também de mim, né? Eu falei que sou de Minas, mas não falei também. Eu sou casada também há 10 anos. Esse ano, em agosto, eu faço 10 anos de casado. Tem duas piquititinhas, né? Uma de 3, uma de 6. Umas fasezinhas também gostosas, né, Ari? Ô, delícia! Eu acho que cada fase dos filhos da gente tem os pós e os contras. Calma que a Toda. adolescência é a melhor. Ai, Jesus, como graça. É como diz meu marido, quem sabe, né? Jesus não voltou até lá e já nos tirou dessa situação. Ele fala assim, antes eu falei assim, amor, na hora que chega a época dos namorados, ele, não, até lá Jesus já voltou, já nos tirou da situação, não precisa passar por isso, não. O Senhor já nos arrebatou dessa terra. Eu falei, vai orar então. Mas, Ari, você falou aí, né, de ministério, de igreja, e você tem quanto tempo de presente de Deus? Tenho 3 anos. Ah, tem 3 anos. Engraçado, Eu né? tenho. Hoje eu... Ah, Pode falar. pode ir. Eu estava fazendo as contas, gente, se vocês forem ouvir, assim, as minhas primeiras reuniões há um tempo atrás, eu falava que eu tinha 3 anos de presente de Deus. Desde que eu graduei a diamante, eu acho que eu bati o diamante na empresa e eu falei, tem 3 anos de presente de Deus, mas, gente, eu tinha 2 nessa época. Agora eu tenho 3. Literalmente, eu fiz 3 anos agora em abril. Eu perdi as contas há um tempo atrás aí, que talvez quem já ouviu a história da área vai falar, poxa, mas ela ainda tem 3, não está em 4, não, gente. Eu só tenho 3 anos mesmo. Eu que errei as contas, eu fui olhar lá no meu escritório virtual. Eu falo que tem 3 há muito tempo. Quando era para estar fazendo 4, eu realmente fiz 3. Fiz 3 anos agora em abril. Meu Deus. Você estava falando, assim, eu tenho 3 anos. Aí eu falei assim, eu pensei isso, eu falei, não, mas eu acho que ela já teve 3, há muito Eu já tempo ouvi atrás, ela já isso. teve. Quando eu entrei, eu acho que ela tinha 3. Era 2, eu três me anos. enganei, gente, perdão. Era São 3 agora, agora eu fiz Mas eu 3. vou te contar. Se você me perguntar agora eu confundi também. Eu acho que eu tenho. Agora, calcular isso aí, eu tenho que olhar no escritório virtual lá, mas eu acho que agora eu vou confundir também. Mas eu acho que se você tem 3, eu tenho 2. Acho que agora eu te confundi, né? Com o meu tempo eu confundi o Mas eu me seu. confundi eu também. Me confundi meu tempo. Lari, nesses 3 anos de presente de Deus, antes de você ser, né, representante da empresa, o que que você fazia? Então, eu era diarista, trabalhava com faxina. Sim.
há muito tempo atrás, antes de eu vir morar na cidade que eu moro hoje no Rio de Janeiro, só que eu moro na região dos Lagos. Antes eu morava em São Gonçalo, não sei se alguém aí conhece São Gonçalo. Eu era de São Gonçalo, lá eu era corretora de imóveis, corretora de plano de saúde, imóveis não, perdão, corretora de plano de saúde. Então, eu trabalhei muitos anos com a parte de venda de planos de saúde. Lá era sucesso, né? Mas quando eu vim para o local onde eu moro, aqui só tem um plano de saúde, então é muito difícil. E aí eu tive que me reinventar, né? Não tinha como trabalhar na minha área quando eu saí da minha casa lá, onde eu morava. E aí eu comecei a Uhum. trabalhar com faxina. Hoje eu moro aqui em Araruama há 7 anos. Então, se eu tenho 3 de presente de Deus, são 4 anos que eu trabalhava com faxina, cada dia em uma casa, de segunda a sexta, às vezes sábado, cada dia eu estava numa casa porque o meu trabalho era diária, né? Eu não trabalhava como doméstica fixa em uma casa. Era sempre aquela parte do faxinão, né? Eu entrava para dar aquela faxina e ir embora. Então, tinha casas que eu trabalhava de 15 em 15 dias, tinha casa uma vez na semana, e aí eu ia rodando. A minha profissão, antes de presente de Deus, era diarista. Ah, nossa Deus. A minha irmã, ela trabalha diarista, é um trabalho pesado, né, Ari? Muita coisa. O trabalho de diária, ele me rendeu retificação na coluna, que hoje eu faço fisioterapia, eu estou com retificação na coluna, na lombar e na cervical, tendinite nos pulsos, porque é um trabalho muito puxado. E foi um dos Muito motivos demais. até de eu começar na Presente de Deus, porque arrasta móvel e fazia tantos esforços da qual eu fazia, eu pedia muito a Deus para que eu conseguisse algo que eu não tivesse tanto esforço, exatamente porque eu já estava com a minha saúde debilitada e também cuidar das minhas filhas, né? Como eu falei, eu tenho 2 meninas que ficavam em casa sozinha para mim trabalhar. Uhum. Ô, Mari, e como que você conheceu a Presença de Deus? Como que ela chegou até você? Então, na verdade, eu pesquisei na internet, porque tinha um rapaz de uma outra igreja que começou a vender algumas blusas para as pessoas da minha igreja. Inclusive, eu comprei. Inclusive, eu vou até comentar, não sei se eu já comentei outras vezes isso. Esse rapaz que vendeu a blusa, gente, era R$ 90 a blusa. E eu amei a blusa. E eu falei assim, eu quero uma blusa dessa, mas na época estava difícil de comprar. E ele fez uma promoção e eu consegui comprar 2. E aí eu falei, gente, a blusa é cara, né? Um valor mais puxado e tão legal. O pessoal tá comprando com gente de outra igreja. E se eu vendesse, né? Compraria para mim e ainda poderia divulgar na minha igreja. Pô, seria uma renda extra. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar ao rapaz, né, quem era o fornecedor dele. E logo depois ele parou de vender, e aí, mas eu fiquei com aquilo na mente. Falei, poxa, eu gostei tanto, e agora ele não vende mais. E eu não perguntei a ele o fornecedor dele, vou procurar na internet. E aí eu pesquisei a Presente de Deus na internet, e eu não sei como eu fui direcionada para o Instagram da Glaucia, ela indicou, e foi lá que eu conheci a Presente de Deus, fui atendida pela Luzinete, foi a pessoa que fez o meu atendimento. Que legal, você estava direto na lua, hein? A lua é uma bênção, a lua é uma bênção. Ô, Ari, e quando você entrou na Presença de Deus, qual que era seu, assim, seu objetivo maior? Tipo assim, você entrou e falou assim, é só uma renda extra e vamos ver o que vai dar? Ou você já entrou com aquela mentalidade assim, ó, quero ser uma grande empreendedora nesse negócio, eu quero que eu ser uma referência nessa área aqui da minha cidade. Qual que era a sua mentalidade quando você entrou? Quando eu entrei, eu pensei em renda extra, né? Porque eu olhei para as situações da minha casa, trabalhando com faxina, marido também assalariado, eu falei, poxa, qualquer dinheirinho que entrar dá para inteirar numa conta de luz, dá para inteirar no mercado, dá para ajudar. E eu falei, poxa, se eu gostei e eu estava atrás, né, desse tipo de peça, o pessoal da minha igreja vai gostar. Eu tenho uma igreja grande, hoje deve ter umas praticamente 300 pessoas hoje no ministério. Então eu falei, pô, vou vender lá. Só que o que aconteceu logo assim que eu me cadastrei na empresa, que talvez seja algumas situações até que revendedor passa, é que a gente acha que vai postar nos status e vai dar maior resultado. A gente acha que vai postar e pronto, vou vender muito, vou vender R$ 1.000. E não foi assim.
Eu postei no grupo da igreja, eu postei nos status no grupo da família, não tive resultado. E aí eu cheguei até a pensar em desistir, e eu falei, eu não sei vender, não vou ser vendedora, não vai dar certo. E aí participei de treinamento, e aí conversei, né, com a Luzinete, teve reunião e tal, com a Luana, que foi... Eu conversei primeiro com a Lu, mas quem me cadastrou foi a Luana de Oliveira. E aí, nessa conversa, que elas falaram para mim a respeito dessa parte de que eu poderia, né, ter uma equipe, ser uma líder na presença de Deus. E aí eu lembrei que eu tinha uma conhecida, né, que tinha dado certo em uma outra empresa com isso, e eu falei assim, vou tentar. Já que a revenda não deu certo, vou tentar. Mas antes mesmo da liderança dar certo, eu já tinha conseguido, para as pessoas não acharem assim, poxa, não deu certo para ela. Não, eu consegui vender sim o produto, tá, gente? Só que não foi algo assim de cara, né? Eu tive que vender para uma pessoa que a outra pessoa indicou outra, e aí sim eu fui fazer a minha cartela de cliente. Então não foi algo assim, papum. Eu entrei querendo a revenda, mas foi algo que levou um pouquinho mais de tempo para acontecer. E aí, dentro desse tempo de acontecer, eu conheci a parte da liderança e apaixonei e fiquei. É porque essa parte de revenda, às vezes o revendedor ele acha que vai ser assim, ó, né, num passe de mágica, e é onde que eles desistem. Na hora que vem o não, na hora que eles verem que ninguém está procurando, aí eles desistem. Eu estou na fase hoje da pessoa me procurar, de entrar no meu WhatsApp e falar assim, e aí, vi no seu Instagram, eu vi em tal lugar. Hoje eu já estou nessa fase. Mas o início da fase, o início da Prende de Deus, as pessoas têm que entender isso, você é revendedor, que muitas das vezes quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, desiste. E desiste, às vezes, de algo que pode ser o grande final da sua vida. Algo que vai fazer um diferencial. Você vai ser um diferencial, um referencial na sua cidade. Eu falo muito com os meninos aqui. Não desista. Ah, eu fiz a ferramenta, não deu certo. Um só falou que gostou. Mas sabe uma coisa? Nós temos que entender que o nosso negócio, eu comecei a ver assim, para mim conseguir me manter na frente de Deus, eu tive que entender isso. Quem ensinou isso foi a Glaucia, numa dessas conversas, desses bate-papos da gente lá nos grupos. Ela disse sobre o plantio. E aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração, eu levo isso para minha vida até hoje, em qualquer área que eu vou atuar, eu falo, eu tô plantando. Ela falou o seguinte, você, para ter uma plantação de feijão, você não simplesmente vai desejar ter a plantação de feijão, vai acordar, abrir a janela e a plantação de feijão vai estar lá prontinha só para você colher. Isso nunca vai acontecer. Você primeiro vai ter que estudar a terra. Se aqui eu posso plantar, essa terra tá boa para me plantar? Depois que você estudou a terra, você vai plantar. Aí você vai arar a terra. Você vai, como se diz aqui em Minas, né? Vai cavar o buraquinho, vai colocar sementinha, vai todo dia lá regando, regando. Aí começou a brotar os primeiros botãozinhos lá de feijão. Você vai correr e vai colher aquele botãozinho de feijão? Não, você vai esperar ele crescer. Crescer, vai esperar ele frutificar, vai dar fruta, aí você vai ter uma grande colheita. Vai ser da noite para o dia? Não. Assim é no meu negócio, no seu negócio, né? E aí as pessoas nessa meio dessa caminhada, elas se perdem, acham que é muito fácil e não querem, né? Como se diz, ter o trabalho de arar a terra, de plantar, de divulgar todos os dias, de falar da Aprende Deus todos os dias, de cansar de falar todos os dias, né? Que tem dia que eu estou falando, parece que ninguém está me ouvindo. Estão te ouvindo. Quando as pessoas precisarem, elas vão lembrar que você está lá, elas vão te procurar. Como acontece com a gente hoje, né, Ari? Na hora que a gente Exatamente. assusta, as pessoas estão ali atrás de nós. Opa, a Elaine vende blusa, a Ari vende blusa. Ah, um dia a Elaine falou sobre isso. No momento certo daquela pessoa comprar, no momento certo daquela pessoa entrar no negócio, o Espírito Santo vai falar com ela, lembra de fulano, lembra de ciclano, mas que o Espírito Santo possa também agir na vida das pessoas, seu negócio tem que estar baseado na oração, né, Ari? Você concorda comigo? É Desse jeito. plantar e orar, plantar e orar. Desse jeito, Esse é o nosso desse papel. jeito. E não desistir, né? Não A gente tem desistir. treinamento da empresa que vai ensinar muita coisa. E eu aprendi muito, né, com os treinamentos, fazendo o top 1. E uma das coisas para mim que foi o grande diferencial para começar a minha vida de vendedora foi ter o produto. Porque tudo começou, minha primeira venda, eu passei por muita situação, né? De família olhar e falar assim, eu postar no grupo da família e ninguém comprar. Eu falei, meu Deus, a família do meu marido é toda evangélica. Como assim? Ninguém comprou uma blusa.
E aí, de chegar perto de uma pessoa e a pessoa falar assim, essa blusa que você vende, nossa, mas é caro, em várias situações. Claro, E aí, é a verdade. minha parte da venda, ela literalmente começou quando eu tinha o produto em casa. Uma pessoa veio na minha casa me apresentar aqueles óleos, né? Os óleos essenciais. E ela me apresentou o óleo, eu virei para ela e falei assim, tá, gostei muito e tal, mas eu quero te mostrar o que eu trabalho hoje. E aí eu peguei, mostrei, e ela se apaixonou pelo vestido, ela levou 2 vestidos. Quando ela levou, ela mostrou para a sobrinha já mostrou para a mãe. E quando eu fui ver, aquela família toda era meu cliente, que me indicou para outras pessoas que viraram meu cliente. E assim, e hoje, Ariadne e sua família, porque eu tive uma parente que na minha cara falou assim: eu não compro, muito caro. Na frente de outras pessoas, e eu fiquei com a cara no chão. É claro que eu não demonstrei, mas eu falei, ó, você não compra, mas ó, é qualidade. Aí peguei, mostrei e tal. Mas aquilo lembro que me marcou. E aí eu fui vendendo e fui fazendo outras pessoas, outra clientela. Casas que eu trabalhava, eu levava o produto e vendia, porque eu trabalhei com pessoas cristãs. E quando chegou um tempo, essa mesma parente que falou, eu não compro, ela me mandou mensagem, ela ia fazer uma viagem e ela comprou 4 camisas, para ela, para o esposo, para os 2 filhos e ainda comprou um boné para o marido. Moral da história, hoje ela é minha cliente. Aquela que olhou na minha cara, na frente de 3 pessoas e falou assim: eu não compro, muito caro. Hoje é minha cliente e na primeiro pedido dela, ela comprou comigo 5 produtos. Então, assim, É por quê? sempre Porque assim. esperou ver que dava certo, esperou ver os outros comprar. Hoje na Exatamente. minha igreja eu tenho clientela, hoje na minha igreja personalizado só fazem comigo. Então, até uma dica para você revendedor, não se assuste com os nãos que você vai tomar, porque uma hora eles vão ver que vai dar certo. E aí eles acabam se E esses tornando seus não, próprios clientes. e esses não vêm de pessoas que a gente achava que dá sim para nós. Eram as pessoas que a gente esperava o sim, é essas que vão te falar não. Uhum. Aconteceu exatamente comigo, mas não na minha família, acredita? Foi lá na minha igreja. E foi diretamente de um dos meus pastores. Quando eu cheguei, ele falou: eu não compro. Bonita, mas R$ 80? Na época era 74. Acho que na época tinha, não tinha uma época de 74? Acho que era Teve. 74. R$ 74, mas sabe quando a pessoa te joga um balde de água fria? Porque eu esperava assim, nossa, Elaine, que benção, não sei o quê, Deus abençoe seu negócio. Eu esperava isso. Eu vou comprar para te ajudar, perere, perere. Eu fui esperando isso. E aí, quando ele falou isso para mim, eu fiquei totalmente sem reação. Eu engoli meu choro, porque eu de verdade, que o choro veio aqui, ó. Eu engoli meu choro. Aí eu falei assim com ele: olha o meu desespero na hora. Não, pastor, mas se eu quiser, eu pego o preço de curso para o senhor depois. A única resposta que eu tive para dar a ele foi essa. E eu vim para casa e eu fiquei arrasada. Aí uma irmã lá da igreja falou assim: Elaine, você tá vendendo as blusas e tal. E na época, hoje tem o kit, né, que você compra 300, que você tem R$ 300 em compra. Na época, eu não lembro o valor, que na realidade é meu esposo que se cadastrou. E hoje eu tomei frente do negócio, mas na época ele cadastrou. Eu ia só ajudá-lo a vender. E aí, eu não lembro muito, sei que vinha os produtos, e tinha 6 camisas. Aí eu tava com essas 6 camisas, e eu tava toda empolgada, eu queria vender, eu queria vender, eu queria vender, queria vender, queria vender. E aí, quando eu falei com ele, me deu esse, sabe, me jogou essa, eu falei, não vou vender nada aqui. E para completar, a filha dele apareceu uma semana depois vendendo a camisa a R$ 29,90. Não. Na mesmo segmento, assim, o material bem inferior e tudo. E aí o pessoal ferveu comprando as camisas na mão dela. Aí essa irmã da igreja me ligou e falou: Elaine, você tá vendendo as camisas e tal, você me mandou aqui, deixa eu dar uma olhada, fulana. Posso ver? Pode. Aí levei na casa dela. Ela comprou a 6. Ela comprou a 6. Ela comprou para dar de presente porque ela é assim, ó. Pro Natal, ela já começa a comprar os presentes em julho da família dela. Isso aqui vai ficar bom pro fulano, essa aqui pra ciclana. Ela comprou todas as 6 camisas. E ali eu entendi que o Senhor estava num negócio. Voltei para casa murcha com a atitude, né, da liderança. Mas sabe uma coisa que eu não fiz? Vou deixar entrar no meu coração. Tristeci, mas eu fui pro joelho. Falei, Deus, o Senhor me deu aval pra gente.
Meu marido, tadinho, ficou murchinho, desistiu mesmo. No mesmo dia desistiu. Falei, ah, faz o que você quiser com essas camisas. E eu falei, não, eu não investi dinheiro para perder. Eu sou dessas, eu batalho até pelos meus 10 centavos, minha filha. Uhum. Falei, não, peraí. Orei, coloquei diante do Senhor. E hoje, é como a Ari falou, a gente é os fornecedores da igreja. Elaine, vai ter um pregador de fora, pede uma camisa para a gente dar de presente. Elaine, vai ter não sei o quê. E eles ainda me ajudam a propagar, né? Para levar para outras igrejas. Então, não desista. Essas pessoas que te falaram não, gente, é certo. Ó, você tem duas histórias aqui iguais. Iguais, mas diferentes, com pessoas diferentes. Não desista. Essas pessoas que te falaram não, elas vão ser seu cliente no futuro. Isso é certo. Como o ar que nós estamos respirando. Viu? Vamos lá, Ari. Entrou na presença de Deus, quase desistiu porque não vendeu. E gostou da liderança, que também é uma parte que eu amo, porque eu amo conversar, eu amo conhecer gente. Eu amo, eu amo. Eu vou falar, eu fico mais tempo com vocês, aprende Deus, que a própria família, que a própria pessoal da igreja, né? A gente fica mais tempo aqui um com o outro do que com o pessoal da nossa casa. Olhinho brilhou pela liderança. E aí, como que foi os primeiros cadastros? Como que você como eu posso dizer? Como você colocou em prática ali? Ó, você colocou no papel. Vou atender tantas pessoas por dia, vou fazer assim, vou fazer assado. Conta como que você fazia no seu dia a dia. Porque logo que você entrou na Presença de Deus, você largou as faxinas ou não? Você, além das faxinas, você fazia Presença de Deus e foi fazendo. Quando você largou a faxina? Me conta aí, conta para nós. Vamos lá. Eu comecei a participar, né, dos treinamentos, fiz o Vencer Diamante, falei, vou atender. Né? Ali o Vencer Diamante, a Glaucia já te dá o início ali para você postar, as pessoas vêm e você começar a atender. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção, e essa frase mexe comigo até hoje, e eu falo muito ela, o Jean usa isso, né? Se você entende que a empresa é bênção na sua vida, por que não abençoar a vida de outras pessoas com essa mesma oportunidade? E aí aquilo me marcou. Eu falei, sim, eu vou Aham, abençoar a vida de outras pessoas. De início, eu vou ser bem sincera, o bônus de indicação saltou os meus olhos, porque eu falei assim, na minha mente, eu pensava dessa forma. Se eu cadastrar, então, 10 pessoas, eu vou ganhar tanto de bônus de indicação. Fazendo as contas, dá para mim fazer um pedido inicial, porque nessa época eu tinha uma dificuldade muito grande para ter estoque. Né? Eu tinha um cartão com limite muito baixo, então eu não conseguia usar o cartão para as demandas de casa e também para presente de Deus para fazer estoque. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou cadastrar as pessoas, vou ganhar esse bônus de indicação, com esse bônus de indicação eu começo a vender as peças. E aí, eu tentei fazer uma matemática na minha cabeça, né? Que foi, se eu tenho R$ 300 de bônus de indicação, eu vou comprar peças, vou colocar o meu valor em cima, desse valor, eu vou tornar esse bônus de indicação em 400, R$ 500. Então, para mim, vai fazer diferença, 600, né? Porque eu não vendia a peça por 100%. Então, exatamente, eu pensei nisso. Quando eu comecei, eu pensei nisso. Só que vem aí mais uma história, né? Quando eu comecei a tentar cadastrar, eu lembro que eu falava para a Luzinete, na época eu falava para a Luana, falei, gente, esse negócio de falar com gente não é comigo, não. Um mês praticamente, um mês fazendo vários atendimentos e falava com pessoas e não tive um cadastro. Mas foi um mês, assim, e eu não falava com poucas pessoas, mesmo na minha demanda no trabalho, porque, como você perguntou, eu não saí de cara das minhas faxinas, eu não podia, né, porque a renda do meu esposo não daria para suprir as demandas do que a gente tinha, né, para pagar. Na época eu estava comprando minha casa própria, então eu comprei ela financiada. Hoje, graças a Deus, está pago, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu pagava ainda as prestações, então eu tinha compromissos, né, financeiros para poder arcar junto com o meu esposo. Então não dava. E a gente sabe que quando você está começando, principalmente a liderança, você não vê o retorno na hora. Então, eu pensava, não, vou cadastrar, mas fiquei um mês sem cadastrar, o cadastro não vinha. Eu falava para a Luzinete, falei, Lu, eu tenho dificuldade para falar com as pessoas. E a Lu vinha com toda a paciência, Ari, vem cá, vamos treinar o atendimento? Faz comigo, para mim ver se você está fazendo certo. E eu ia lá, treinava com ela, não, tá certo, é isso mesmo, você vai conseguir. E eu acho que foi Deus provando realmente a minha fé ali naquele momento, porque eu não tive cadastro, mas quando saiu o primeiro,
Eu consegui fazer 7 cadastros naquele mês. Eu acho que foi o primeiro que abriu a porta aí do restante, porque aí consegui, veio vindo mais cadastro, e aí eu fui aprendendo a fazer. E aí a gente aprende que não é apenas, né, cadastrar, e aí a gente vai cuidando das pessoas, vai ajudando as pessoas, e aí eu fui batendo a graduação, né, de master, de executivo. Gente, a minha história, se você não ouvir ela até o final, você vê que a minha história de início só teve dificuldade. Eu tive muita dificuldade para fazer dar certo. Primeiro foi nas vendas, igual eu já falei, que ninguém queria comprar. Depois foi no atendimento, foi um mês com dificuldade. E aí eu bati a graduação de Master e Executivo na empresa. E aí, gente, foram quase um ano. Essas contas estão certas, tá, gente? Foi quase um ano no executivo e não batia a prata de jeito nenhum. Mas o negócio, ele deu uma travada que eu cadastrava e não ia, e não conseguia fazer liderança, e a minha liderança não rompia. E nessa época eu ainda fazendo faxina, mas eu entendo hoje eu entendo. Porque na época, na hora do propósito, eu achava assim, não, tá difícil porque não é para mim. Gente, quantas ligações a Luzinete recebeu minha de eu não vou mais ficar, não dá para mim, eu não tô conseguindo, não tá indo. E ela com aquela paciência, quem conhece a Lu sabe, não, Ari, calma, Ari, vai dar certo, vai chegar o seu momento, não desiste, vamos orar? E Luzinete, às vezes, no trânsito, o marido dirigindo, viajando, ela parava e orava comigo. Então, foi quase um ano nisso. Não estou dizendo para você que você, revendedor, também, que for fazer, vai passar pela mesma coisa que eu, porque a Luzinete, ela conseguiu resultado em 6 meses, mas para a área não foi fácil. E eu entendo hoje. O que eu entendo? Que foi por causa da minha demanda de trabalho. Na época, eu trabalhava como diarista. Então, para me falar no telefone, era fingindo, tá? Que ia no banheiro. Porque o patrão que te paga 150, R$ 200 numa faxina, 100, 120, ele não quer ver você no celular. O patrão que dá, né, que tá pagando a sua diária, porque eu recebia por diária, trabalhei e ganhei, não era salário fixo. Ele não quer ver você no telefone. E eu lembro que a Glaucia, eu fazendo treinamento, ela falava assim, mandei um áudio para você, você ouviu? Aí eu respondia para ela, ainda não, porque a Glaucia grava áudios grandes, né? Ainda não, mas eu vou conseguir ouvir. Às vezes eu me escondia no banheiro, Glaucia, eu tô escondida no banheiro para falar com você. E muitas das vezes era assim, eu lembro que no início, eu fazia postagem no Facebook para mandar os clientes para poder eu atender, eu fazia isso antes de sair para trabalhar. Por isso que até hoje eu falo para meus líderes, o melhor horário de postagem é 7 horas da manhã, porque ó, movimentadíssimo ficava o meu Facebook nesse horário. Aí eu fazia isso, às vezes, no trabalho. Eu tinha casa que eu trabalhava, que eu fazia quase 2 horas de viagem dentro de ônibus. Eu pegava um ônibus, eu saía da minha cidade, onde eu moro, e ia para uma outra cidade fazer faxina, porque lá o pessoal pagava um pouco melhor. Então, nesse tempo que eu estava dentro do ônibus, eu estava fazendo postagem e atendimento. E os que eu não conseguia atender até eu chegar no trabalho, eu deixava eles esperando um pouco. Às vezes, quando a pessoa começava a mandar muita mensagem, gente, os meus patrões, eles foram uma bênção de Deus na minha vida, porque com certeza eles perceberam, né? A diarista que tinha casas que eu saía 3 horas da tarde, eu comecei a sair 5. Né? Começou assim. Por quê? Porque toda hora eu ia no banheiro. E quando eu ia no banheiro, para os meus patrões, eu dava como se eu fui no banheiro. Mas eu estava lá respondendo mensagem. E assim eu fui fazendo. E assim eu fui fazendo. Fazendo presente de Deus e trabalhando com faxina. Fazendo presente de Deus e trabalhando com faxina. Mas foi um ano, gente, que eu não desisti. Eu falava que ia desistir, mas eu não parava. Não deixei de postar, não deixei de movimentar minha rede, não deixei de falar com o revendedor. Os revendedores não sabiam, né, que eu estava pensando em desistir porque eu sempre me comprometi. Eu acho que o que fez, né, eu não ter desistido é eu olhar para as pessoas a qual eu já tinha cadastrado no negócio e falar, essas pessoas, quando eu cadastrei elas, eu falei que dava certo. Então, primeiro tem que dar certo para mim. Eu não posso agora pegar, largar todo mundo, ir embora. Não deu e estou indo embora, né, e desistir. Então, isso me prendia a continuar. E aí eu rompi, né, nesse tempo. Deus enviou a liderança, Deus enviou pessoas para fazerem um negócio junto comigo, e aí eu consegui bater prata. E aí, quando eu bati o ouro,
eu já estava com a demanda de tempo, né, mais corrido, porque aí já era difícil administrar um negócio que já estava grande, junto com a faxina. Aí eu saí de uma faxina, uma pessoa chegou para mim e precisou me dispensar. E ali eu vi Deus já. Quando ela me dispensou, eu peguei e saí dela, e eu saí de outra, mas ainda fiquei trabalhando mais 2 vezes na semana e ali no Ouro, graduada a Ouro. Só que aí o tempo realmente foi ficando inviável, eu já vi que eu já estava batendo rubi, e a minha renda já estava mais de 3.000, só com presente de Deus. Com a faxina eu ganhava 1.000 e pouco, não passava disso. Eu falei, não, eu estou ganhando bem mais aqui. E aí uma das coisas que a Luzinete também falou para mim na época, ela falava assim, cara, se você não conseguindo se dedicar 100%, você já chegou onde você está, imagina se você se dedica 100%. E aí foi onde eu falei, não, agora eu vou sair de tudo. E aí eu larguei todas as faxinas. Eu não tinha graduado a diamante ainda, mas aí nesse meio tempo eu larguei todas as faxinas, virei para minhas patroas e falei, olha, eu amo vocês, vocês moram no meu coração, mas hoje o que eu faço, né, eu tenho uma renda bem maior e eu preciso investir nesse negócio. E hoje eu tenho patroas que viraram amigas, né, e que entenderam, na verdade, isso que aconteceu. E hoje sim, eu vivo de presente de Deus. Graduei a diamante, que era um sonho para mim. Quando eu estava lá no Master e no Executivo, eu olhava e falava, parecia até impossível, né? Talvez você aí também ache assim, parece É. impossível, mas não é, gente. A Ari chegou, eu consegui, né? Eu acho que tem 1 ano, mais ou menos, que eu bati a graduação de diamante, que foi no mês de abril, fez 1 ano. Eu me cadastrei na empresa em abril, bati minha graduação também em abril, com 2 anos de empresa, e agora tem 1 ano já que eu estou na graduação de diamante. Já falei muito, né, Eu gente? acho Eu falo legal na muito. sua. Não, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. É, eu te ouvindo e estou pensando, né? Como que Deus ele vai falando nos nossos corações, conforme a pessoa vai conversando, falando, né? E o que Deus tem falado no nosso coração nessa tarde é o não desista. Não vai ser fácil, não é fácil, não é fácil para você, não foi fácil para você, não foi fácil para mim, não é fácil para mim, mas a gente não desistiu, sabe? Às vezes você pode falar assim, isso acontece comigo, ai, coitadinha de mim, entrar naquele campo do vitimismo. E o Senhor não quer isso. O Senhor nos fez pessoas fortes e valentes, né, para pelejar em favor do reino dele. E lá, o que tem a ver o reino de Deus com o reino de Deus? Tudo, tudo a ver. Porque o que nós fazemos hoje, né, é nada mais, nada menos do que promover o reino de Deus através das vendas, da camiseta. É uma forma de evangelismo, como o Jean fala mesmo, de forma criativa e inteligente. Às vezes a pessoa não vai parar para te ouvir, mas ela vai parar para ler sua camiseta. Ela não vai parar para te ouvir, mas ela vai parar para ler, ela vai parar para observar o que está escrito. Igual aqui está escrito, eu sou prende de Deus, né? A pessoa vai olhar e ela, às vezes, através, eu sair na rua com essa blusa, essa pessoa está passando uma situação muito difícil. Ela olha para essa blusa e fala assim: eu sou um presente de Deus. E o Senhor começa a falar com ela ali: você é o meu presente, foi eu que te criei, foi eu que te moldei. A gente não, gente, o Senhor, não é demilitado como eu e você é. O Senhor, ele veio muito além. Então, não desista do seu negócio. Hoje o que o Senhor tem falado para a gente hoje é não desista. Tem uma frase de Freud que ele fala, eu gosto muito dessa frase, que o pensamento, ele é o ensaio da ação. Então, o que que você está pensando? E essa frase encaixa muito com o que a Bíblia diz em Provérbios, que a Glaucia gosta muito de citar, né? Aquilo que você pensa, imagina, assim é. Uhum. Né? Tudo está coligado ali. Eu gosto da frase do Freud, gosto desse versículo também, porque se você ouvir um não e ai, pronto, ninguém agora não dá certo. Agora pronto, agora não vou conseguir vender. Como meu marido fez. Meu marido fez isso. Ele voltou para trás em 2 tempos. E eu falei, não, peraí. Deixa então que eu tomo frente desse negócio. Eu vou deixar comigo que eu vou eu vou vender essas camisas. Então, se você não parar de ouvir as vozes do seu lado, e focar no seu negócio, vai dar certo. Tem uma conhecida minha, que hoje ela é influencer, é uma influencer muito grande aqui em Contagem. Ela chama Alessandra Marchiori. E ela falou assim que no início do negócio dela, ela teve que tapar os ouvidos, porque o que ela mais ouvia é: você acha que vai dar certo você no telefone o dia inteiro? Ai, tá lá no telefone de Pega o novo. celular. Ela falou que ouviu isso muito.
não sai do celular, não sai do celular, não sai do celular, sai do celular. Graças a Deus que ela não saiu, graças a Deus que a Ari não saiu, graças a Deus que eu não saí do celular, porque hoje, né, é o que traz renda para dentro da nossa casa. Então, não saia do celular. Essa é a nossa dica hoje, não saia do celular. A Ari bateu diamante e esse mês que passou, a Ari, ela cadastrou 30 pessoas, gente. Conta um pouquinho para nós, Ari, 33. como que foi cadastrar 33? Eu parei no 30, tá Uhum. vendo? Contar no 33. Ela cadastrou 33 pessoas, ou seja, uma ou mais pessoas por dia no mês passado. Conta aí para nós, Ari, como que foi isso? Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, entrou uma experiência para mim de me desafiar, né? Por quê? Porque eu falo muito da Lu, né, gente? Mas a Luzinete, ela é minha líder, então é ela que me escuta muito. Eu tinha falado para ela há um tempo atrás, eu falei, Lu, eu preciso, porque algumas pessoas haviam desistido, né, na minha rede. Eu falei, eu preciso voltar a cadastrar. E eu não estava dando conta da demanda de cuidar de rede, passar robô, né, usar a ferramenta, cuidar da casa, ministério. E foi a época que o Senhor me deu mais compromisso na igreja, porque antes eu só fazia parte do ministério de consagração, mas o meu pastor me chamou, me colocou à frente da consagração. E lá na igreja a gente faz consagração, faz visita. Agora mesmo, na parte da manhã, eu já fiz visita. Vou sair do podcast correndo, botar minha filha no reforço, porque eu tenho mais gente para poder fazer visita. Então, assim, no meio de toda a correria, com o ministério, com a igreja, com o trabalho, com fisioterapia, porque eu estou descobrindo os problemas da coluna, com tudo isso, eu falei, Lu, eu preciso cadastrar. Eu preciso trazer gente nova para o negócio. E eu falei para ela, Lu, eu tô no formulário, eu tô fazendo, mas eu não tô conseguindo. Parece que eu perdi o jeito, porque, como eu falei, no início foi difícil. Mas depois que eu peguei o jeito, eu fui uma pessoa que sempre cadastrei muito bem na empresa, tanto que a Elaine já participou comigo até de treinamento, né? Eu fazia treinamento de cadastro na empresa, porque eu comecei a cadastrar muito bem. Só que chegou, né, esses últimos meses, quando eu falei, eu preciso colocar mais gente dentro do negócio, o negócio não fluía, não fluía. E eu falei, Lu, eu não sei mais cadastrar. Eu perdi o jeito, eu preciso sentar para aprender, eu preciso de um treinamento para isso. Só que aí eu comecei a falar com muitas pessoas. Gente, o segredo desse negócio é falar com muita gente. Posta de manhã, posta de tarde, posta de noite, fala com muita gente. Entra em grupo e aonde você estiver, você vai falando com pessoas. Porque é isso que faz acontecer. E aí eu fiz uma ação, né? Comecei a falar com muita gente e fiz uma ação de condição especial eu mesma, por minha conta, com a rede. E aí, naquela vez, eu cadastrei 11 pessoas. E aí eu falei, cara, a quantidade de gente que eu falei, formulário, e trazer, e colocar eles, e fazer a ação, deu muito certo. Eu já cadastrei 11 pessoas, isso no início do mês. E aí ela falou, Aria, o Jean vai fazer o condição especial. E eu falei, eu vou dar um jeito. Eu não tenho mais cliente para colocar nesse condição especial, não, mas eu vou dar um jeito. E aí eu me desafiei, eu falei, eu quero top recrutador. Eu quero bater o top recrutador. E foi algo muito forte dentro de mim. Eu falei, eu quero. E eu não conseguia ver outra saída. E é muito importante que quando a gente se desafia, quando a gente determina, é como se a gente ligasse na terra, ligasse no céu aquilo que a gente está falando na terra. Porque foi literalmente, Exato. gente, foi quando eu determinei, eu falei, eu quero, eu vou, e eu vou conseguir. É como se os céus tivessem me dado ali a bênção, porque começou pessoas que eu falei, eu cadastrei gente que eu tinha falado há 2 anos atrás, quando eu comecei o negócio. Teve uma pessoa que Olha, apareceu de uma outra pessoa que fez parte da empresa e chegou para mim e falou assim, Ari, eu não estou mais na empresa, mas a pessoa quer se cadastrar, cadastra ela aí. E eu cadastrei. Sabe, foi acontecendo umas coisas assim. É claro que Deus viu a minha determinação, porque eu não só falei que queria, exato. eu comecei a postar, eu comecei a falar com ele, eu comecei a entrar em grupos e mandar mensagem. Grupo da minha cidade, eu entrei e fui mandando mensagem para as pessoas perguntando se eu podia apresentar o meu negócio. E aí foi um tempo que, há um tempo atrás, falar do Top Recrutador é muito isso para mim. Eu não posso falar dele, né, dos cadastros sem comentar. Há um tempo atrás, teve uma pessoa que entrou na empresa e ela passou um vídeo para gente de como recrutar não sei quantas pessoas em um determinado tempo. E eu assisti.
Só que assim, eu filtrei algumas informações do que passou lá no vídeo, né? Mas ele fala em Uhum. exatamente você tirar um tempo para você focar naquilo e você literalmente virar para sua família e falar assim: olha, eu estou fazendo isso aqui. Igual Neemias falou para o povo: ó, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar, então, peraí. É como se eu tivesse feito isso na minha casa. Meu marido, ele desembarcou, porque ele trabalha embarcado, ele chegou e eu falei para ele: amor, vou te dar atenção, mas calma aí, agora tem alguém querendo se cadastrar. E foi literalmente assim: eu abri mão de algumas coisas para falar com muita gente naquele mês. Naquele mês, eu botei todo o meu gás, todo o meu tempo, eu abri mão de algumas coisas, abri mão de sair, né, com meu esposo, de estar em alguns eventos e estar falando com gente. Eu falei com muita gente, muita gente. E aí foi nisso que veio o resultado, né? Exatamente quando eu falei para minhas filhas. Eu lembro que eu ainda comentei, quando meu esposo está embarcado, eu faço questão de dar um pouco mais de atenção à mais nova, né, eu faço questão de dar um pouquinho mais de atenção, porque já não tem ele, então eu fico eu ali cobrindo. Mas nesse tempo eu chamei a adolescente, falei: olha, me ajuda com sua irmã, porque eu preciso cadastrar essas pessoas. Eu preciso falar com essas pessoas. E Uhum. eu falava de manhã, de tarde, de noite. E o segredo para cadastrar 33 pessoas foi, primeiro, a determinação, porque eu determinei, eu falei que eu queria o top recrutador. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero. E aí eu me desafiei, comecei a fazer tudo que eu podia de falar com muita gente, porque o cadastro é isso. Se a gente falar com 2, 3 Uhum. pessoas, não tem como cadastrar 30, né? Se eu falo com apenas as pessoas do formulário, 100 pessoas, o máximo que eu vou cadastrar é 10, porque eu só falei com 100. Então, o máximo, a gente tem a proporção, né? O máximo vai ser 10. Então, eu me Isso. desafiei a falar, eu acredito que eu falei com mais de 300 pessoas, bem mais, eu acho. Né? E fiz ferramenta, fiz robô e fui passando, fui passando. E aí eu falei com muita gente. É claro que o condição especial, aquele valorzinho menor, ajudou muito. Se não fosse ele, né, Ajudou também eu muito. sei que teria uma dificuldade maior. Então, o valor menor também ajudou bastante. Mas falar com muita gente foi o segredo. Elaine, acho que o seu travou. Voltou? Voltou, agora voltou. Gente, esse podcast hoje, eu escolhi a Ari exatamente porque eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse outro lado da empresa, né? Muitas vezes vocês entram focados na venda e vocês não sabem que tem essa outra parte da empresa, que é essa parte de empreender, né? Vocês às vezes ouvem falar, mas não se aprofundam nisso. Às vezes quem te cadastrou, às vezes não está focado nisso também, está focado só em vender, e que é também muito bom, né? Mas o Fabiano, que é um dos diamantes, ele costuma dizer que vender paga suas contas, né? E realizar ações é através dos cadastros, né? Através do negócio da Presente de Deus. E é verdade, é uma parte da empresa que ela é muito lucrativa. Então, assim, para mim fez toda a diferença, para a área tem feito toda a diferença, porque a cada graduação batida é uma porcentagem diferente que nós recebemos. A cada pessoa cadastrada é um valor que você recebe. Se você calcular aí 33 pessoas, esse mês que passou foi R$ 26 o cadastro, não é isso, Ari? 28? Uhum. Foi 26. Calcula aí. Já deu mais de mil e Calcula duzentos 33 vezes reais, porque eu 28. ainda ganhei R$ 400 do Top Recrutador. E eu quero Isso dizer para aí. vocês que com o Top Recrutador, com esse esforço que eu fiz do um mês ali para cadastrar esse pessoal todo, eu tive um retorno de, vamos botar 1.200, era o que eu ganhava nas faxinas, e eu tinha que ralar muito lá na faxina para ganhar esse valor. Então vale muito a Ó, pena. Só o bônus de indicação, fora o que cadastrar essas pessoas só. leva, que muitas pessoas fizeram compras mês passado, então eu ganhei a comissão da minha graduação. E esse mês eu já estou com uma pontuação bem legal, porque o povo que eu cadastrei mês passado está comprando esse mês Já também. comprou, né? Então, o pessoal que não comprou ainda mês passado, porque eu cadastrei ali no finalzinho já, nos 45 do segundo tempo, estão comprando esse mês. Então, isso fez total diferença. Olha que legal. E a Presente de Deus, ela investe muito isso em nós. Quando a gente fala assim, eu falei com muitas pessoas, gente, além de dar ferramenta, as pessoas devem pensar assim, como é assim, né? Falei com muitas pessoas, falei sobre muito, né?
A ferramenta nos ajuda muito nisso. Ela fala por nós. Enquanto a ferramenta está rolando, a Ari estava nos grupos de negócio da empresa dela, da cidade dela, enquanto a ferramenta estava ali falando com o pessoal que ela já conversou, ela estava ali em busca de novos, a ferramenta ela te ajuda muito nisso. Né? Procure o seu líder hoje. Aqui, saiu desse podcast, que nós vamos ter que sair, porque a Ari tem um compromisso. Você vai, fala com o seu líder. Eu preciso saber mais sobre essa questão do cadastro, eu preciso saber mais sobre essa porcentagem. O que pode mudar na minha vida? O que vai acontecer com a minha vida se eu entrar nesse negócio também? Porque, além de tudo isso, a Ari também ganhou com as vendas dela pessoais. Então, quando a gente fala assim, a pessoa ganha mais de 3 mil, 4 mil reais, é porque juntando isso tudo aí, dá 3, 4 mil rindo, brincando. Fácil, entre aspas, Gente, a né? Vamos dizer graduação assim. de Já vai, diamante, ela dá mais de. Desculpa te cortar, Elaine, mas a graduação de pode falar. diamante, ela dá mais de 5 mil reais. Então, Olha aí, vocês gente. pensam aí, aonde que uma diarista, eu não tinha até pouco tempo atrás nem o segundo grau completo, aonde que uma diarista teria condições de ter uma renda acima de 5 mil? Quem dá isso? Deus, através da Deus. oportunidade da presente de Deus. Essa oportunidade veio através da presente de Deus. Então, se você não conhece essa parte, a venda realmente, ela falou da frase do Fabiano, e essa frase sempre me motivou muito. A venda paga minhas contas, mas empreender realiza os meus sonhos. E eu tenho Sim, testemunhos de sonhos realizados através da presente de Deus. Minha habilitação foi uma que eu tirei à vista. Eu e meu esposo juntamos um dinheiro com graduação, compramos terreno. Tudo isso, a presente de Deus me ofereceu através. E Deus que abençoou, claro. Sem Ele eu não conseguiria nada. Sem o Senhor eu não teria chego nem na presente de Deus. Mas a presente de Deus, ela me concedeu isso. Então, assim, eu vi que aqui, Elaine, desculpa até ter te cortado, eu vi pode que estar teve gente que tranquila, Flor. perguntou assim: eu queria saber como é que é, comissão, se você Aham, ganha. É, se você ainda não teve o interesse de conhecer essa parte da liderança, por quê? Eu sou vendedora, sim, mas eu também faço a liderança. Se você tem interesse, então, chama a pessoa que te cadastrou e conversa com ela. Porque eu tenho certeza que se você se dedicar, colocar tempo para fazer, Deus pode mudar a tua história assim como mudou a minha. Hoje eu tenho o maior orgulho de falar. Eu sou ex-diarista, trabalhei com faxina, mas hoje eu sou empreendedora. Eu trabalho dentro da minha casa, eu trabalho cuidando das minhas filhas. O meu escritório está montadinho aqui na sala da minha casa. Minhas filhas estão dormindo ali no sofá, porque almoçaram, foram dormir. Estão dormindo no sofá e eu tô aqui falando com vocês. Ariadne, você tem faculdade? Não. Ariadne, você tem estudo? Não. Eu terminei o segundo grau fazendo uma prova do governo. Talvez você olhe para você e fale assim: eu não consigo. Se você visse a Ariadne 3 anos atrás, era uma pessoa tímida, uma pessoa que não falava muito com as pessoas. Mas até isso, a presente de Deus, ela desenvolveu em mim. Hoje eu consigo falar, sim. conversar e falar bastante, coisa que eu não fazia muito lá atrás. Então. Eu queria incentivar vocês, talvez com a minha história, com o meu testemunho, se você entende que você também precisa, né, ser um empreendedor, né, se você tem um motivo, porque a gente sempre precisa ter um motivo para fazer algo, né? Sim, é verdade. O meu motivo era, eu não queria mais trabalhar com faxina, eu queria trabalhar em casa com as minhas filhas. Esse era o meu motivo. Se você também tem um motivo para você abraçar essa oportunidade, chame a pessoa que te cadastrou que ela vai te explicar. Aqui nesse podcast não dá para a gente dar muito mais informação e a fundo, mas a pessoa que te cadastrou, ela tem Uhum. essas informações sobre o bônus de indicação, sobre a comissão que você ganha em cima da liderança, né? Porque às vezes a gente fala Isso. assim: eu sou prata, eu sou rubi, a Ariadne está no diamante, mas que diamante é esse? O que que é isso? E sim, gente, um diamante hoje na empresa de comissão ele consegue ganhar mais de 5 mil. Então, assim, a ex-diarista de 1.000 e pouco, hoje consegue ter uma renda muito maior através da presente de Deus. Mas o que eu falo sempre para as pessoas é: a mesma oportunidade que foi dada a mim, também está sendo dada a vocês. É verdade, basta querer. Né? A Camila está dizendo aí que o motivo dela é cuidar dos filhos. Camila, se você focar, você conversar com a sua líder, e ela também estiver focada no mesmo pensamento, na mesma ideia que você,
Você vai em breve, em nome de Jesus, poder desfrutar da presença dos seus filhos, como eu tô aqui, ó. Minha filha toda hora vem aqui, mãe, amarra essa fitinha nas minhas pernas, amarra minha fitinha aqui. Por quê? Porque hoje eu tenho o privilégio de estar em casa, cuidando também das minhas filhas, né? E poder participar da infância delas. É a melhor fase que existe, essa fase gostosa da infância. E o Senhor tem me permitido isso. Mas por quê? Porque um dia eu decidi e quis fazer isso. Eu quis fazer o negócio dar certo. Então, decidam hoje fazer o negócio dar certo. Decidam. Isso é uma decisão. Eu não posso decidir por você, a Ari não pode decidir por você, a sua líder não pode decidir por você, ninguém mais pode tomar essa decisão a não ser você mesmo. Então, decida. Eu quero fazer o meu negócio na frente de Deus dar certo. E pronto. Pensamento é o ensaio da ação. A Ari colocou na cabeça dela, eu vou ser top recrutador esse mês. Pronto. O pensamento é o ensaio da ação. E bora pra cima. Vamos fazer as coisas acontecerem. Eu queria ficar com vocês aqui conversando a tarde inteira sobre isso, porque é um assunto muito gostoso. Muito gostoso. Mas nós vamos ter que parar por aqui. A Ari tem seus compromissos, né, Ari? Nós já estamos a um minutinho de seu compromisso, tem que correr. Eu quero te agradecer muito aí de ter participado conosco, de ter abençoado a nossa vida com seu testemunho. Eu tenho certeza que me edificou muito e edificou a muitos aqui. E eu tenho certeza que muitos vão sair daqui com a cabeça pensando um pouco diferente do que entrou aqui, né? Espero, aquilo que eu espero para esse podcast, que você saia daqui, você que está aqui até agora, escutando a gente, saia daqui pensando um pouquinho diferente do que você entrou. Que Deus abençoe vocês. Ari, uma palavra aí, um conselho para as pessoas, para a gente dar tchau e ir embora, para essas pessoas aqui, esses revendedores que estão aqui. Então, eu tenho uma frase que eu uso e botei até aqui no meu escritório. Tem uma plaquinha ali em cima, que eu fiz essa placa e coloquei aqui. E se eu puder deixar, né, uma frase para você sair daqui marcado nesse treinamento comece acreditando que é possível. Comece acreditando que é possível. Quando você acredita que é possível você chegar, é possível eu ser top 1000 em vendas, é possível fazer um pedido de acima de R$ 1.000, é possível eu ser líder, é possível eu cadastrar, comece acreditando que é possível. Porque se você acreditar que vai dar certo, a própria Bíblia ela vai nos garantir já isso. A fé, ela faz a gente transportar um monte de um lugar para o outro. Basta ter fé. E no nosso negócio não é diferente. No nosso negócio, primeiramente, você precisa acreditar. Se você estiver fazendo esse negócio desacreditado, não vai dar certo. Mas se você acreditar, é possível. Da mesma forma que foi possível e aconteceu na minha vida, é possível na sua também. Mas primeiro comece acreditando que é possível. Amém? Amém. Tudo é possível para aquele que crê. Pensamento é o ensaio da ação. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco até hoje. Até hoje, até agora. Até hoje. Até agora. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? A minha oração é que esse treinamento esteja feito algo diferente na vida de cada um que ficou aqui até agora conosco. E vai ficar. Conte com a gente. Precisar de nós estamos aí à disposição. Procure o seu líder. Eu tenho certeza que o seu líder vai te ajudar em tudo que você precisar. Gente, beijo. Eu vou dar tchau porque a Ari tem compromisso. Vocês também têm um de vocês. Muito obrigada, viu, por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe, gente. Bora Obrigada, para a vida de Bruninha. mãe Beijo. agora, né? Bora para a vida de mãe. Eu A tenho vida de filho mãe para me levar chama de ali. reforço. Tchau, gente. Boa tarde. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Deus abençoe. Obrigada, Tchau. Elaine. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Beijo.